Ok, gente, vamos então continuar a nossa aula sobre substantivos e agora vamos começar a falar das flexões do substantivo. A primeira flexão que nós vamos estudar é a flexão de gênero dos substantivos, ok? Quando é que eu uso masculino e feminino, ou se há algum caso em que eu posso usar um dos dois e só o contexto vai me dizer de que eu estou falando. Vamos entender então como é esse conteúdo. Bom, o gênero dos substantivos se divide em dois grandes grupos. Primeiro, os biformes, que é onde está inserido o masculino e o feminino, ok? Depois, os uniformes, que tem uma única forma e o contexto é que vai nos dizer de quem nós estamos falando. Entre os uniformes, nós temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros, tá bom? Então, vamos ver cada um desses tipos. O gênero do substantivo. No grupo dos biformes, como eu já disse, nós temos masculino, que podem ser precedidos por artigos como o, os, uns. O gato, os gatos. Um menino, uns meninos. E temos também o feminino, logicamente, que podem ser precedidos por artigos como a, as, uma, umas. A flor, as flores. Uma sala, umas salas. E assim por diante. Vamos aos exemplos. No grupo dos masculinos, o carro, os dedos, um escritor, uns reais. E assim por diante. Nós conseguimos perceber que o artigo nos ajuda a definir quem é que são essas coisas. Mas carro, dedo, escritor e reais, nós percebemos que são palavras do grupo masculino, ok? No grupo feminino, temos a maçaneta, as flores, uma emoção, umas amigas. A gente também tem os artigos ajudando a definir, mas vamos olhar as palavras. Maçaneta é uma palavra feminina. Flores, a flor, as flores, né? Também são palavras femininas. Emoção e amigas também são palavras do grupo dos substantivos biformes femininos, ok? Compreendido então isso? No primeiro grupo, no grupo dos substantivos biformes, ou seja, que tem duas formas, nós temos um grupo dos substantivos masculinos e outro grupo dos substantivos femininos. E os uniformes? No grupo dos uniformes, nós temos três pequenos grupos. É um grande grupo dos uniformes dividido em três grupos. Os epicenos, que são palavras que apresentam somente um gênero e referem-se aos animais. Está grifado aqui para que vocês lembrem disso. Sempre que falarmos de epicenos, nós estaremos falando de substantivos que nomeiam animais. Daqui a pouco vocês vão ver os exemplos desse tipo de substantivos, tá bom? Também temos entre os uniformes o grupo dos substantivos conhecido como sobrecomum. O que é isso, professora? O substantivo sobrecomum é aquela palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Também daqui a pouco nós vamos dar exemplos. Então, lembrem disso. Epicenos, animais. Sobrecomum, pessoas. Tá bom? Para não confundir. E por fim, entre os uniformes, nós temos os substantivos comuns de dois gêneros. Percebam que, nesse caso, os substantivos se referem aos dois gêneros, ao masculino e ao feminino. E isso só é indicado de quem você está falando, só é indicado por meio do artigo que o acompanha. Ou seja, o contexto de uso é que vai dizer a você se aquele substantivo está sendo usado na forma masculina ou na forma feminina. Vamos ver os exemplos, fica mais fácil de a gente entender? Bora lá. Epicenos são aqueles substantivos que nomeiam animais. E como é que isso acontece? Assim, ó, foca macho, foca fêmea, onça macho, onça fêmea. Então, nos substantivos epicenos, nós sempre teremos as palavras macho e fêmea
para determinar se nós estamos falando de feminino ou de masculino. Percebam que a palavra é a mesma, foca, foca, onça, onça. Só que se eu não souber de quem é que eu estou falando, se não tiver acompanhado das palavras macho e fêmea, eu não vou saber se eu estou falando do masculino ou do feminino. Então, sempre que um animal for daquele grupo de animais que não tem um nome próprio, um substantivo específico para o masculino e outro para o feminino, ele estará no grupo dos substantivos epicenos, em que eu preciso das palavras macho e fêmea para determinar o gênero daquele animal, certo? Não é o que acontece, por exemplo, com a palavra gato e a palavra gata. São animais, concordam? Mas nós temos uma palavra para o gênero masculino, gato, e uma palavra para o gênero feminino, gata. São coisas distintas. Esses são substantivos comuns normais, que não tem nenhum tipo de diferenciação. O que diferencia é a letra final, né, que nos dá o conhecimento de que estamos falando do masculino e do feminino. No caso dos epicenos, é diferente. Eu não sei se eu usar, olha, eu vi uma foca ontem enquanto eu estava velejando com os meus amigos. Como você vai saber de que gênero era esta foca? Só vai saber se eu disser, eu vi uma foca fêmea com suas foquinhas pequenas nadando lá no lago enquanto eu estava velejando com os meus amigos. Percebem? Então, é o contexto e a utilização das palavras macho e fêmea que vão determinar se o substantivo é masculino ou feminino, ok? Vamos aos exemplos dos substantivos sobrecomuns, que são aqueles que se referem especificamente a pessoas. Observem esse exemplo. Felipe é uma criança muito tranquila. Eu também posso dizer Aninha é uma criança muito tranquila. Percebem a palavra criança grifada aqui? Criança foi usada nas duas formas, tanto para se referir a Felipe, no masculino, quanto a Aninha, no feminino. Percebem? A palavra criança é um substantivo do tipo sobrecomum. É o contexto de uso quem vai me dizer se ela está sendo empregada como um substantivo masculino ou como um substantivo feminino. Ok? Mais um exemplo. A testemunha disse que ouviu correr. A testemunha, você consegue de cara diferenciar se essa testemunha era um homem ou uma mulher? Só pela frase? Não consegue. Você só vai entender a quem estamos nos referindo ao falar a testemunha pelo contexto, se você souber quem disse isso. Então, palavras como criança, testemunha, pessoa, guia, só podem ser compreendidas por nós com relação ao gênero, se nós soubermos o contexto. Elas sempre se referem às pessoas, certo? O tipo de substantivo sobrecomum, né? O gênero do substantivo uniforme sobrecomum sempre vai se referir a pessoas. Mas se você só vai saber se ela está sendo usada no masculino ou no feminino pelo uso, pelo contexto, tá bom? Vamos mais um exemplo agora dos substantivos comuns de dois gêneros. O artista, a artista. Um cliente, uma cliente. Notem que é o artigo que aparece antes do substantivo quem vai determinar se essa palavra está sendo usada no masculino ou no feminino. Artista é uma palavra só. O que vai me dizer se eu estou falando de uma mulher que é artista ou de um homem que é artista é o contexto, é o artigo. A mesma coisa acontece com a palavra cliente. Se eu disser assim, um cliente hoje me procurou e me comprou, sei lá, 150 unidades de docinhos. Você só vai saber que é um homem, que foi um homem que me fez essa encomenda, porque eu disse um cliente.
Se eu tivesse dito, uma cliente hoje entrou na loja tão aborrecida e acabou só me fazendo raiva. Eu só vou saber e você só vai saber que nós estávamos falando de uma mulher porque eu usei a expressão uma cliente, tá bom? Isso também acontece com outras palavras, como pianista, né? O pianista, a pianista, com a palavra especialista, o especialista, a especialista e assim por diante. Quando você perceber um substantivo que você precisa colocar um artigo definido ou indefinido para marcar se você está se referindo ao masculino ou ao feminino, nesse caso nós teremos um substantivo comum de dois gêneros, ok? Era esse o conteúdo a respeito dos gêneros dos substantivos. Voltem na nossa sala virtual que a gente vai agora conversar e fazer exercícios sobre esse conteúdo. Até mais!